Senhoras e senhores, é com muita alegria que eu vou chamando a esse palco ela que tem uma fala muito doce, muito gentil. Ela tem uma alma alegre e consegue nos dizer: ô bichinho, melhore um pouquinho mais, do seu jeito muito carioca de ser, na sua humildade. E que a gente hoje coloca, é uma psicóloga espírita, cheia de luz, que vai nos trazer justamente a temática Caminha que a Vida Te Encontra. Esse livro que nós estamos aqui hoje trazendo, a nossa querida Ana Tereza. Seja muito, muito, muito bem-vinda, meu bem. Posso sentar aqui um pouquinho? O palco é seu, faça o que você quiser. Queiroz, de olho no lance, ela vai sentar aqui, tá? Bom dia a todos. Eu pedi para sentar um pouquinho por dois motivos. Primeiro, que eu estou cansada, e segunda, é que assim eu fico um pouquinho mais perto de vocês. Rapaz, você veio de Campina Grande, que alegria. Muito obrigada, muita honra. Meu companheiro do Consolando Corações. Obrigada. Então, bom dia a todos, é uma alegria estarmos juntos. É a primeira vez que eu estou aqui em João Pessoa, com muita honra. Pelo Instagram eu sei que um monte de gente me ama, eu amo vocês todos também. E antes de eu poder trabalhar com os slides, porque como hoje é um seminário, eu pensei numa coisa mais profunda que uma palestra. Vocês já me escutam muito no YouTube, então pensei em alguma coisa um pouco mais para a gente olhar para a gente, né? Mas como hoje eu trouxe os livros para vocês poderem conhecer, me conhecer pela escrita, queria falar um pouquinho deles, porque eles têm tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Eu vou focar mais no Caminha, mas acontece que para o Caminha apareceu Palavras Veio Antes. Então, gostaria de falar com vocês sobre isso. Eu nasci numa família espírita, então vocês já devem ter escutado essa minha história. YouTube tem isso, né, gente? Todo mundo sabe tudo. Tem gente que fala assim: eu sei sua vida toda. Eu fico, ai meu Deus, né? Porque a gente fala num determinado público, e não sei se vocês já se deram conta disso, cada público chama uma parte da gente que está aqui na frente. Então, embora a gente se prepare, organize o que a gente vai falar, mas na hora que a gente vai falar, o que vem tem a ver com essa relação aqui. Então, quando eu entro no auditório, eu já sinto a vibração do auditório e é como se eu respirasse um pouco da atmosfera de vocês. Então, isso compõe minha fala. E aí, quando eu estava ali sentada, eu falei: acho que preciso falar um pouco de mim para vocês, porque às vezes as pessoas idealizam muito os oradores, né? Nós somos iguais, é a mesma coisa. A diferença é que eu passo mais tempo falando em públicos, né? Então, eu nasci em família espírita, meus pais tinham uma casa espírita. Primeiro era dentro da minha casa, depois eles construíram mesmo, fisicamente, no quintal da nossa casa, porque no bairro que eu morava, no Rio de Janeiro, é daquelas casas do século anterior. Então, aquelas casas de portas altas, janelas altas, né? Não tinha nem ventilador na minha casa de tão fresca, né? E aí, no quintal, meu pai construiu um salão de reunião públicas, e que também era a sala de reunião mediúnica, e uma sala de passes. E eu passava muito tempo nesse lugar, um lugar que eu gostava muito de ficar. Então, desde criança, isso era uma coisa comum para mim, o atendimento de pessoas. Minha mãe fazia atendimento fraterno muitas vezes, atendimentos assistenciais, ela era médium psicofônica. Então, fenômeno mediúnico era uma coisa comum para mim. Eu via meu pai coordenando a reunião mediúnica, vi meu pai fazendo estudos. Então, assim, eu nasci nesse lugar. Então, isso para mim é algo quase sanguíneo, né? E quando eu entrei, fiquei mais velha, eu descobri que existia casa espírita em outro lugar. Eu achava que era só lá em casa. No meu bairro só tinha a nossa casa espírita. Então, eu conheci outras casas espíritas, comecei a fazer parte do movimento espírita, e assim a vida seguiu. A vida seguiu, o movimento espírita bastante movimentado, digamos assim, e construí minha família assim também. Meus filhos frequentaram evangelização, mocidade, essas coisas todas, até que em 2016, vocês sabem, meu filho mais jovem, era o caçula, ele faleceu em 2016, e aí
eu experimentei uma coisa completamente diferente do que eu tinha vivido até então em relação ao espiritismo e à minha vida. Eu sou psicoterapeuta há uns 34 anos aproximadamente, e também a minha vida profissional deu uma virada de chave grande. Uma coisa é quando a gente tem um conhecimento, outra coisa é quando a gente passa pela experiência. Então, eu atendi pessoas enlutadas minha vida toda, não só nos atendimentos fraternos da casa, mas no meu consultório muita gente enlutada, mas uma outra coisa era eu passando pelo luto. É muito importante a gente entender que o fato da gente ser espírita não nos isenta da dor, mas nos retira do desespero, de qualquer ordem, seja luta ou qualquer outra coisa. O conhecimento que a gente tem da doutrina nos retira dessa sensação de não ter saída. O espiritismo dá a saída, mostra. Não diz o que você tem que fazer, mas te mostra horizonte, alargamento de visão, alargamento de olhar. Então eu mudei muito em relação ao trabalho que eu tinha no meu consultório com as pessoas, e também mudei muito a minha relação com o espiritismo. Ficou um espiritismo mais experimentado para mim, porque eu conseguia falar nas palestras de algo que meu coração estava experimentando. E foi assim que o livro do Palavras apareceu, né? Foram programas para a Rádio Fraternidade só de áudio, e eu estava me levantando mesmo naquele lugar duro e intenso que é quando a gente está na tristeza profunda. Então, cada dia que eu ia gravar o programa, eu gravava assim: eu estou me sentindo hoje de que jeito? Então, se aquele dia eu estava me sentindo muito culpada, o programa que eu falava era sobre culpa. Se eu sentia medo, meu programa era sobre o medo. E assim, fui fazendo os programas. No final do ano, os programas viraram um livro, que foi uma ideia que a minha filha teve. Mãe, vamos publicar isso? E o Palavras tomou uma enorme dimensão. O programa continua na rádio, mas o livro são dos primeiros programas. E depois de um ano, eu acho que foi o tempo que eu consegui melhorar daquela tristeza grande, aquela sensação que a gente anda lento, mas o trabalho do bem foi o que me sustentou. Eu digo isso de coração para vocês, não é uma coisa, uma propaganda, não. É o trabalho do bem. Eu fiz muita coisa para me curar, aula de cerâmica, planta, tudo isso, terapia, tudo isso, mas o que me reabilitou de verdade foi falar em público, dar os grupos de estudos na minha casa, a reunião mediúnica, os trabalhos que eu fiz. Porque nos retira desse lugar apertado, e o trabalho do bem faz uma coisa interessante. Ele nos conecta com os nossos dons, que é algo que a gente traz para a encarnação, né? Nos conecta com o nosso dom. E quando a gente usa o nosso dom a serviço do outro, da vida, do mundo, nos retira do egoísmo imediatamente. E quando a gente está nessa sintonia da doação, a cura no nosso coração vai acontecendo sem a gente perceber. Então, quando a gente volta para casa, a gente volta melhor, e melhor, e melhor, e melhor. Então, eu não tenho dúvida alguma que sem o trabalho do bem eu não estaria onde estou hoje. Então, cada vez que eu estou diante de um público, eu tenho profunda gratidão. Foram esses públicos que me ajudaram muito a estar onde eu me encontro hoje. Então, hoje eu falo tranquilamente sobre isso, não tenho problema nenhum de falar sobre isso. Antes eu falava, chorava, agora já falo, não choro. Passaram-se 7 anos e eu já estava num momento diferente. Isso no ano passado. E nesse momento diferente que eu me encontrei, eu fui escrevendo esse livro, mas com uma outra vontade. Eu queria dizer para as pessoas assim: ei, vamos caminhar, ei, vamos despertar. Tem muita gente dormindo. Tem muitas pessoas ainda indo para a casa espírita como se estivesse indo para a missa, sabe? Vai lá na missa de domingo, volta para casa e nada muda na sua vida. Nada se transforma. A proposta do espiritismo é transformação moral. A gente não pode ir para a casa espírita igual vai numa missa. Precisa ir para a casa espírita com a intenção de que o que de melhor meu aqui agora pode aparecer, né? Que lugares da minha alma eu estou precisando trabalhar, investir, porque são esses lugares sombrios e adoecidos que transtornam a nossa vida. Então a gente precisa mudar a nossa maneira de viver e de ser. Sim, gente, sim. A
A gente precisa desencarnar melhor, com certeza. Mas não é para ficar culpado, é para caminhar. Então foi assim, foi essa sensação que eu escrevi esse livro, e por isso que ele tem exercício, que é para você poder pensar, refletir e olhar para você. E quando eu estava escrevendo esse livro, teve uma hora que ficou difícil dele andar, sabe? Quando você fica assim meio empacado, porque é um tema que me toca muito, que é o tema da violência no lar. Isso é um tema que eu choro, é um tema que eu sofro, é um tema que me dá dor de estômago, que eu sinto algo que fica aqui quando as mulheres me contam de suas relações violentas e de seus filhos que assistem às violências no lar. A violência da palavra, a violência do comportamento, as chantagens emocionais, as prisões emocionais, as dependências emocionais. Então, isso é um tema que eu não sei por que isso me dói tanto. Porque no meu lar não foi assim. É difícil para eu poder ouvir sem doer esses relatos. Esses relatos sempre me doem profundamente. Eu fico procurando o que há de violento em mim para isso me doer tanto. E foi nesse capítulo que eu não conseguia escrever mais. Eu comecei a escrever, eu começava a sofrer muito, que eu comecei a escrever sobre as faces invisíveis da violência, porque Jesus disse para a gente: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os pacíficos. Como que a gente pode ver no oposto disso? Se é isso que nos liberta, como é que a gente pode achar isso natural? Xingar a esposa, xingar o marido, dar tapa nos filhos, como é que a gente pode achar isso natural? Desqualificar o outro, ironizar, sarcasmo, como é que a gente pode achar isso engraçado? Não entender o que é que eu escrevo, que eu desenhe? Eu não acho isso tão engraçado. Vídeos que me mandam, aqueles rios do Instagram, cada coisa densa, violenta que a gente acha graça, a gente tem que parar de achar graça disso e poder dar limite para essas maneiras violentas de conviver. Como é que a gente pode gostar tanto do amor que Jesus fala e a gente manter esses comportamentos antagônicos? Então, esse era o tom do meu capítulo. Fui eu lá na Mansão do Caminho, que eu queria muito conhecer a Mansão do Caminho, mas eu queria ir antes do Divaldo desencarnar, queria muito estar com ele, né? Segredo aqui, pior que está gravando, né? Segredo para vocês. Toda vez que eu encontrava o Divaldo, eu tinha medo dele ler meus pensamentos. Eu encontrei com ele um tanto de congresso, ele ia para cá, eu ia para lá, ele ia para cá. Falei, não, mas dessa vez eu vou conversar com ele e tal. Bom, cheguei lá, acabou que ele me convidou para fazer o programa Pergunta e Resposta da quinta-feira de noite. A mansão é um portal, gente, é um portal. Quando abre aquela porta azul, assim, parece que você entra em outra dimensão. Só de entrar eu já comecei a chorar. Falei, cara, não vai prestar essa visita hoje. Aí consegui entrar, conversei com ele, não sei o quê. Quando acabou as perguntas e respostas, vocês se imaginam como eu me senti do lado dele, respondendo pergunta? Quase desmaiei, caí dura assim, né? Aí a gente perguntou, estava eu e meu marido, a gente perguntou sobre o filho da gente, e ele falou por que meu filho desencarnou com 20 anos, né? E aquilo foi libertador para mim. Foi tanto que eu fiquei assim, em estado paralítico, assim, eu não conseguia falar, assim, como ele disse. Eu posso compartilhar com vocês isso é público, né? Ele disse que meu filho, em alguma encarnação anterior, não sei qual, meu filho havia desencarnado por suicídio e faltavam 20 anos para ele naquela existência. Ele desistiu 20 anos antes. Então, por isso que nessa encarnação ele veio zerar essa conta, né? Então, eu saí de um lugar apertado para um lugar amplo. Por isso que eu digo, olha como é que a doutrina é consoladora. Quando você compreende a reencarnação por esse lugar, não há nada que aconteça com a gente que não tenha um entendimento. Você pode não saber a explicação, mas não é casual. Nós não estamos vivendo num mundo arbitrário, não. Deus não se enganou, levou meu filho sem querer. Não, não é assim, não. Se foi, tinha que ir. Você pode não saber por quê, mas em algum lugar uma aceitação chega, né? Aí eu fiquei tão assim, eu não consegui nem agradecer. Sabe quando você fica em estado, não consegue agradecer? Foi assim.
Isso era quinta. Aí, sábado, eu voltei para a reunião pública. Aí, quando acabou a reunião, eu falei, Divaldo, queria falar só um minuto com você. Eu vim te agradecer. Você não imagina a libertação que aconteceu no meu coração. Porque agora meu filho está livre. E eu me alegro em saber que meu filho está livre. Ele agora pode ter uma encarnação inteira para usufruir. Aí ele falou assim, até que enfim, né, minha filha? Tipo assim, tu estava, né, enrolada, minha filha. Ele não falou isso não, gente. Isso que eu estou falando. Ele falou até que enfim. Até que enfim. Você tem muito trabalho para fazer? Os espíritas estão dormindo. Eu falei, tá mesmo. Eu fiquei pensando no que eu estava sentindo quando estava escrevendo o livro. Eu falei, eu estou escrevendo. Escreva, desperte, acorda, né? Dito e feito, gente, eu cheguei em casa e em uma semana eu acabei o livro. Uma semana. Destravou. Mas o que destravou mesmo foi eu entender a minha história de um outro lugar. Então, eu tenho muitas coisas para compartilhar com vocês. Quando a gente desbloqueia esses lugares que a gente fica e repete aquilo, mas não era para ter sido aquilo, mas por que ficou desse jeito? Quando a gente sai disso, tudo na vida da gente flui, tudo. Não só fluiu o meu livro, como fluiu, 350 milhões de coisas. Eu tenho uma agenda de palestras, não só esse ano de 2024 até dezembro, eu não tenho um final de semana sem estar em algum lugar falando, que eu não tenho um ano de 2025, inclusive. Isso para mim é fluxo, eu finalmente entrei de verdade naquilo que é o meu propósito. Então, olha quanto tempo a gente leva para entrar no que você veio fazer na sua encarnação. Então, não dá para você ficar na sua encarnação, eu ainda não sei o que eu vim fazer. Tem que sair dessa perdição, porque o tempo, né? Até que enfim, minha filha, né? Então, que hoje a gente possa dar um pouco, andar um pouco. Então, quando eu falo caminho que a gente encontra, é que a gente fica assim, eu acho que eu tenho que fazer um curso para começar a trabalhar na casa espírita, eu acho que eu tenho que fazer não sei o que para conseguir isso, e a gente fica esperando coisas externas para a gente começar. O que o Espiritismo nos diz é o contrário, vai, e você vai se aprontando no caminho, porque se a gente esperar, a gente ficar totalmente espetacular para agir, você desencarnou e não sabe. Então caminha, que as coisas vêm. Eu não sabia que no ano de 2023, 22, 24, 25, vocês não imaginam como eu trabalhei na pandemia. Então, é para a gente pensar, quando a gente se abre, vem. A espiritualidade é abundante em bênçãos e oportunidades. Eu desejo muito, mas muito de verdade, que o coração de vocês abra, que vocês tenham coragem de começar, dê os seus passos como você puder dar, que os seus dons venham, você veio para compartilhar seus dons com o mundo, ninguém veio com o seu dom para botar na gaveta, e não tem um ser humano que não tenha dom, não tem, todos somos dotados deles, abundantemente dotados. Nós temos não sei quantas encarnações atrás de nós que a gente já veio. Então a gente tem muita coisa boa para compartilhar. Então desejo que hoje vocês saiam daqui com essa vontade de compartilhar, de se conectar com o seu propósito de viver, que vocês se sintam mais felizes e mais livres na vida de vocês, tá bem? Então vamos continuar. Eu trouxe algumas ideias que eu tenho desenvolvido lá na nossa casa espírita para compartilhar com vocês aqui. Muito obrigada. Obrigada. Menino, tem tanto auxiliar aqui, eu não estou acostumada com isso. Muito obrigada. Eu não sei se eu tenho que vir mais para cá, não é? Aqui? Por que ele não está indo, menino? Está aqui, está no verdinho. Ele não está funcionando, não? Ele está com...
É só para dar emoção. Aê! Foi. Obrigada, querida. Não, que isso. Ó, eu trouxe do Leon Denis, que é desse livro que a gente ama tanto, né? O Problema do Ser, do Destino. Olha só o que ele fala. Uma lei circular preside a evolução dos seres e das coisas, rege a marcha dos séculos e das humanidades. Cada destino, pensa no seu destino, o seu. Cada destino gravita num círculo imenso e cada vida descreve uma órbita. Pensa, que coisa sensacional de pensar isso. Não tem uma órbita igual a outra, a sua é singular. Toda a ascensão humana se divide em ciclos. Tem um autor, Rudolf Steiner, que ele trabalha esse ciclo dizendo que de 7 em 7 são setênios que a gente vai. E é verdade mesmo. Pensa o que te aconteceu aos 35, aos 42, aos 49, 56, essas viradas que foi te acontecendo. Pertinho da virada do setênio, uma coisa te acontece diferente. Se muda a maneira de pensar, seus interesses mudam, né? Toda a ascensão humana divide-se em ciclos em espiral, que se vai amplificando. Então, não é uma espiral do mesmo tamanho, ela vai aumentando de tamanho, de modo a tomar um sentido cada vez mais universal. Aí eu botei uma espiral só para a gente ter uma ideia. Então, ele falou que vai amplificando, né? Vai aumentando, esse diâmetro vai aumentando. Então, a gente vai nessa direção, a gente nunca chega a Deus, tá certo? Senão a gente viraria Deus também. Mas a gente se aproxima bastante, estamos todos indo nessa direção, porque a lei do progresso faz esse movimento. A lei do progresso nos impulsiona, né? É por causa da lei do progresso que a gente cansa do mal. Se não houvesse a lei do progresso, a gente faria o mal indefinidamente. É a lei do progresso que faz uma força contrária que nos empurra para um movimento diferente. Mas a lei do progresso não faz por nós o que a gente tem que fazer, não. Ela é uma força viva. Mas o que a gente faz da força é uma história singular. Então eu coloquei aquele pedacinho famoso da questão 1009, que é gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade, para poder comprovar isso que o Leon Denis está falando, né? Então a gente está nessa direção. Lá no Livro dos Espíritos, na 781, Kardec pergunta: a gente pode paralisar esse progresso? A gente não tem como impedir, mas que a gente pode atrapalhar, pode. Retardar, repetir, atravancar, né? Embaraçar. A gente pode se demorar mais tempo num lugar do que poderia, né? Em vez de fluir. E aí Kardec comenta nessa questão: o progresso é uma condição, então não é uma coisa que você pode escolher. Não estou com vontade de progredir, não. Aí você pode até ficar descansando um pouquinho, mas você vai. É uma questão de tempo. Na verdade, o que nos separa uns dos outros é o tempo, só isso. Uns aceleram, outros mais devagar, um começa, para, mas vai, todos vamos. E ele diz que o progresso é uma força viva que a gente pode retardar, mas anular não. Mas eu botei o retardado aqui, no vermelhinho, porque é o que mais nos acontece nesse ponto evolutivo que a gente se encontra. A gente retarda bastante, procrastina, adia, se defende, recua, sente medo, né? Então, colocando de novo o nosso gráfico, pensando na lei do progresso, eu pensei que a gente faz assim. Então, a gente está indo muito bem, várias encarnações, aí tem uma encarnação que a gente, em vez de vir para cá, a gente fica assim, ó, pá. Uma vez uma moça, num desses lugares que eu fui falar, falou assim para mim: eu estou caminhando, mas a vida não me encontrou ainda não, estou cansada já. Eu falei: é porque você está andando em círculo.
Quando você está andando em círculo, a vida não vai te encontrar. É preciso ter ousadia, você precisa fazer movimentos diferentes. Se você se mantém fazendo os mesmos movimentos, vai acontecer sempre as mesmas coisas. Então, nós temos padrões de comportamento, às vezes, muito vigorosos, que nos aprisionam. E é desse lugar aqui, da repetição, que Kardec está dizendo que a gente retarda o progresso. É quando vem para cá. Que a gente retarda o progresso. Qual é o problema de retardar o progresso? É porque você aumenta seu sofrimento. Então, olha como é que a gente ainda é infantil, né? A gente reclama do sofrimento, mas a gente não quer sair da repetição. Não existe a possibilidade de você melhorar seu sofrimento sem você romper com esses padrões adoecidos que você mantém e que você já nem sabe mais que é adoecido. Você já se acostumou tanto que você não tem clareza que é aquele seu modo de ser que está te complicando o caminho do seu progresso. E aí a pergunta, o que é que mantém a gente na repetição? Primeira coisa que me ocorreu é, talvez a gente não saiba que esteja repetindo. Todo mundo fala pra gente, mas a gente ainda não se deu conta que a gente está repetindo aquilo, né? Outro dia eu estava conversando com uma amiga minha, um movimento que ela repete muito, né? Tipo assim, ela faz dieta, mas come um monte de coisa inadequada, né? Eu falei, amiga, você com dieta, remédio, não tem nada a ver você comer um pote de doce de leite, isso não está combinando. Ah, deixa eu me enganar um pouco, poxa. Né? Então, olha, né? Já sabe. Então, eu fiquei pensando assim, então, deve ter um saber que não sabe. Tem um saber nosso que ele não é um saber de verdade. É um saber que ele é teórico, mas ele ainda não é um saber experienciado. Então tem muita coisa que a gente sabe, mas não faz, porque aquele saber ainda tem um pedaço dele que é frágil ou obscuro para a gente. Por isso eu pensei, então, que a gente já até pode se dar conta da repetição, mas a gente fica ambivalente. A gente quer mudar aquilo, mas tem alguma coisa naquilo que me atrai. Eu não gosto de usar aquela palavra gosta, não é a gente gosta, a gente é atraído por isso. Por isso que tem aquela questão no Livro dos Espíritos sobre arrastamento das más paixões. Não é irresistível, porque a gente pode resistir, mas a dificuldade de resistir. O que é que faz a gente dizer sim para coisas que a gente deveria dizer não? Eu ainda estou muito atraído, aquilo ainda me interessa, aquilo me dá alguma coisa que é bom para mim. O que é que tem aquilo que ainda é bom para mim? Coloquei essa imagem conhecida, vocês conhecem ela, que é o cego de Betsaida. Olha a frase de Jesus, meu filho, volta para casa, mas não volta para a aldeia. O problema é que a gente procura processos de cura, a gente vai para o passe, faz tratamento de cura, e faz terapia, e faz não sei o quê, vem para palestra, faz tudo isso, mas aí a gente volta para a aldeia. Porque na aldeia, que era a aldeia de Betsaida, é o lugar onde o cego adoeceu. Então Jesus diz, você precisa voltar para casa. Voltar para casa é volta para a sua essência, volta para o teu eixo, volta para o seu propósito nessa encarnação. Isso é voltar para casa, como o filho pródigo volta para casa. Mas não volta para a aldeia, você vai adoecer novamente. Será que é isso que a gente quer? Mas é isso que a gente faz. A gente volta para a aldeia, repete novamente. A gente chega a dizer assim, não adiantou nada aquele tratamento, eu tomei o remédio todinho, tomei uma caixa de antidepressivo, fiz todos os tratamentos espirituais e tal, mas não adianta. Tem uma página do Emmanuel chamada Estás Doente, do livro Fonte Viva, que Emmanuel faz essa reflexão. Não adianta você tomar o medicamento para a sua dor de estômago,
se você não faz uma dieta de mau humor. Não adianta, você vai continuar tomando magnésio com a sua barriguinha, porque você continua engolindo as coisas que te adoecem, né? Então, precisamos voltar para casa, mas precisamos dizer não para a aldeia que nos atrai. Qual é a aldeia que nos atrai na nossa vida cotidiana? O que é esse lugar que me atrai? Então, o que é que me atrai, né? E aí, na questão 784, o que os Espíritos dizem para a gente? É preciso que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem. Ai, que pesado. Então, o que os Espíritos estão dizendo? Infelizmente, a gente se sente tão atraído, que para a gente soltar essa atração, o que nos faz mal vai chegar no excesso. Então, quando algumas pessoas dizem para a gente assim, você vai esperar chegar no fundo do poço para mudar? Infelizmente, é como a gente tem sido. Não precisa ser assim. Mas a gente está muito mais próximo do que, né, daquilo que nos atrai e nos adoece, do que estamos próximo do que nos traz bem-estar. Dá uma tristeza, né? Isso. Mas a gente faz isso. A gente deixa as coisas piorarem muito para procurar uma terapia. Muito. Um casal, quando vai procurar terapia de casal, o casamento já está esgarçado e não tem mais jeito. Por que não procurou tratamento quando começou as crises? O que a gente pensa? Que crise passa sozinho? Que depressão passa sozinho? Que pânico passa sozinho? Não passa não, gente. A gente precisa ter coragem de se tratar. Se a gente adoeceu, precisa procurar tratamento para ontem. Todos os capítulos do livro Conflitos Existenciais, a Joana de Ângeles, nesse livro, ela divide cada capítulo em 3 momentos. Ela fala das causas, ela fala das manifestações, ela sempre termina com terapia para aquilo. Então, terapia para a ansiedade, terapia para o medo, terapia para o ressentimento. Todos os capítulos têm um final. Não tem um capítulo que ela não indique psicoterapia. Todos ela indica passe. Todos ela indica tratamento espiritual e tratamento psicológico. Por quê? Porque se a gente não tratar a alma, a gente não vai sair do lugar. Você tem alguma doença de repetição? É uma expiação? Você precisa de tratamento para não piorar. Mesmo que essa doença seja de longo curso, você precisa de tratamento para não piorar, senão se torna crônico. Você tem ansiedade? Trate-se para a sua ansiedade não ficar crônica. Existe um quadro psiquiátrico chamado transtorno de ansiedade generalizada. É difícil curar isso? Por quê? Porque quando você vai se tratar, você já está no nível de ansiedade estratosférico. Então, será que a gente precisa esperar que o mal chegue ao excesso? Será? Será que a gente não pode fazer da nossa vida um caminho melhor? De amor a si, né? Você precisa ter uma obesidade mórbida, fazer uma cirurgia bariátrica para você desenvolver amor pelo seu corpo? Esse lugar tão sagrado que Deus emprestou para a gente, né? Então, na 783 os Espíritos dizem, pois é, mas é do mal que sai o bem, nesse nível evolutivo que a gente se encontra. Mas não quer dizer que tem que ser assim. O que os Espíritos estão dizendo é como tem sido, mas a gente pode fazer diferente. A gente pode começar um trabalho preventivo desses adoecimentos psíquicos, né? E aí eu trouxe para vocês, isso está no livro também, como é que eu vejo a encarnação da gente nesse nível nosso, tá? No mundo de prova e expiação. Como é que é? Olha só, tem 3 áreas, nós temos a área da expiação, temos a área das provas e temos a área da nossa missão. Vocês sabiam que todos nós temos uma missão? Não precisa de ser missionário, não é isso. O missionário, a área da missão dele cobre a encarnação toda, é diferente. Nós temos áreas, cada um de nós tem o tamanho dessa área de um jeito. Tem pessoas que a área da expiação é enorme,
Tem pessoas que a área da expiação é menorzinha, depende, né? A área da prova também pode ser menor, pode ser maior, né? Eu coloquei aqui um tamanho hipotético qualquer. Então, o que é importante aqui? A sua área de provas é tudo aquilo que na sua existência atual, tudo que te acontece, que te auxilia a adquirir novos valores. Todas as provas você pode adiar, você pode parar, você pode não enfrentar. Ela vai aparecer contra a roupa, mas ela vai aparecer de um outro jeito, mas você pode deixar para uma próxima encarnação, talvez. O que é da área da expiação, não. É aquela área que você não tem mais a opção de deixar para daqui a pouco. Aqui, melhor? Obrigada. Então, na expiação, são os assuntos da sua vida que são longos. Aí eu coloquei uma frase do Emmanuel aqui, ó, está no livro Consolador. Sofrimentos físicos ou morais é uma pena imposta, ou seja, você não tem mais como não passar por aquilo. Geralmente a expiação já foi prova e ela agora já está no nível mais intenso. Mas no livro Céu e Inferno, eu coloquei a referência aqui, ó, tem 3 etapas da expiação. Pode ser que você já esteja na etapa da cura, eu não sei. Ou talvez você esteja no momento de resgate. Ou talvez você esteja ainda no arrependimento. É essa ordem necessariamente. Então, é legal você começar a pensar na expiação que eu estou experienciando, eu estou em que momento? Eu estou no arrependimento, eu estou no resgate ou já estou na cura? Onde eu me encontro? Né? E como é consolador pensar isso, porque entender que é um processo de crescimento. E segundo o Evangelho, no capítulo 5, a expiação tem suas causas na encarnação anterior, não está nessa. Por isso que você não sabe por quê, mas é importante você entender que nós estamos trabalhando sempre com o passado, presente e futuro ao mesmo tempo numa mesma encarnação. O que você está trabalhando hoje como prova, amanhã entra em missão, né? Então a gente trabalha passado, presente e futuro o tempo inteiro. O que a gente vai trabalhar em cada área dessa? Na expiação a gente trabalha a compaixão por nós e pelos outros. Nas provas a gente conquista a sobriedade, que é uma questão de limite, que as provas é principalmente para a gente aprender limite que nos falta. E na área da missão, em que a gente traz os nossos dons para contribuir para o mundo, a gente desenvolve a gratidão. Então a gente está desenvolvendo ao mesmo tempo gratidão, compaixão, sobriedade, né? Um triângulo bom, né? E nas provas, Emmanuel diz lá no Consolador, tem duração menor, é uma luta para nos ensinar. Coloquei as questões aqui sobre as provas. Na 258, Kardec pergunta se a gente escolhe, e os Espíritos dizem, escolhe o gênero, o tipo de prova que você quer naquela existência trabalhar e vencer. Mas como ela vai acontecer? Não. E aqui no Evangelho os Espíritos vão nos dizer que as provas estão dentro das causas atuais. Eu sei pelo que eu estou passando, porque está bem mais claro para mim. Agora, quanto à missão, que está lá nas perguntas 569 em diante, o que eu acho bacana é que, se aqui nós temos uma área da nossa vida que nos desgasta muito, aqui é a área que nos nutre, que nos alimenta, que nos traz muita felicidade. O que na sua vida que quando você está realizando, você tem essa sensação boa de que você está fazendo a coisa certa, com as pessoas certas, no lugar certo. Aqui é a experiência do seu propósito de vida. Aqui é uma sensação boa que você tem de serviço. Então, no lugar da missão, a alma se regenera, se recupera. Então, nós precisamos dessa área na vida da gente, para a gente não sucumbir às expiações. E as provas, que são de curta duração, elas
é aquela parte da tua vida que você está aprendendo mesmo, é aquele curso difícil que você faz, mas é bom, depois que você termina ele, você se sente vitorioso de ter atravessado. Então, aqui são os pontos essenciais do trabalho reencarnatório que o Espírito vem fazer. Então, a gente tem aí uma boa... como é que eu posso dizer assim? Uma boa chance da gente aproveitar a encarnação quando a gente tem clareza disso. Então, em casa seria bom você pegar uma folhinha de papel e ver qual é o tamanho de cada coisa para você, porque é temporal. Tem uma época da vida da gente que a expiação é muito alta. E tem uma outra época da vida da gente que a expiação já está mais amena, a minha área da missão aumentou, né? Então, esse tamanho dessas experiências vai mudar cada caso e vai mudar também ao longo da sua vida. Então, é bom você começar a pensar sobre isso. Ter uma visão mais consciente da sua encarnação, né? O que está sendo prova hoje para você? O que está sendo expiação hoje para você? E também, eu não coloquei aí, mas tudo isso me baseei na questão 132 do Livro dos Espíritos, tá? Então, é para a gente poder pensar. Fazendo um mapa da minha encarnação, como é que está. Bom, e antes da gente tomar um cafezinho, a gente está aqui para a gente se curar. E aquele gráfico todo que eu mostrei é para isso. Qual é a finalidade da nossa encarnação se dar através de prova, expiação e missão? Porque a gente precisa se curar. Toda reencarnação é mesmo um processo curativo. Então a gente vai apagando aquelas ideias antigas, que a gente está aqui para apagar, isso já era, né? A gente já entendeu que a gente está aqui para a gente se equilibrar perante as leis divinas, retomar o nosso prumo, né? Agora, eu queria que vocês entendessem que o processo de cura é um processo de diferenciação. Diferenciação porque você precisa se diferenciar de quem você tem sido para você se curar. Não existe a possibilidade de você curar se você se mantiver o mesmo. Isso é voltar para Betsaida, voltando para a aldeia. Então, a cura é um processo de diferenciação. Você precisa se diferenciar da multidão, precisa se diferenciar da sua família, precisa se diferenciar de você mesmo. Então, você vai causar um monte de estranhamento consigo, com o outro, com o mundo. É temporário. Quando a cura vai começando... e você vai sentindo a diferença que isso causa na sua maneira de ser, todo mundo acha que você está esquisito. Suporta um pouco isso, segura um pouquinho, isso é um bom sinal. Se está todo mundo te achando estranho, é porque a diferenciação está acontecendo. E essa diferenciação sustenta ela um pouco mais, que daqui a um pouco ela vai deixar de ser desconfortável. E é justamente essa diferenciação que vai te dar força para você fazer os movimentos novos que você precisa fazer. Eu também peguei essa palavra em latim, a palavra cura em latim quer dizer cuidado. Então, todo aquele que busca cura, na verdade, está buscando o cuidado de si. E é claro que cuidar de si não é se recompensar. Que a gente confunde isso. A gente acha assim, agora eu não cuido mais de ninguém, agora eu vou cuidar de mim. Aí você vai para o shopping, compra um monte de coisa que você nunca se dá o direito de comprar, faz o cabelo e volta para casa. Isso não é cuidar de si. Isso é recompensa. Você está muito mal com você mesmo, você quer se gratificar um pouco. Gratificação, recompensa, isso é coisa de criança. Vou dar aqui um docinho para você depois que você tomar vacina, né? Isso não é cuidar de si. E não sou eu que estou dizendo isso. Quem fala isso é Emmanuel, sabe? Já já vou mostrar para vocês. Bom, como é que a gente pode se libertar desse lugar que nos impede de crescer, que paralisa o nosso progresso, né? Caminha. A vida encontra a gente se a gente caminhar, né? Então, eu trouxe um texto do Emmanuel chamado Cuidado de Si.
E aí ele vai dizer que cuidar de você não é para o shopping fazer compra, né? Ele vai começar com um texto de Paulo para Timóteo. Olha que genial. Tem cuidado de si mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas. Porque fazendo isso o quê? Cuidar de você te salvará. A gente fica com um discurso nada a ver. Ah, isso não é egoísmo, cuidar de mim. Isso é desculpa esfarrapada, gente. Que cuidar de você, egoísmo? Você está fazendo um favor para todo mundo quando você cuida de você, que você para de ser chato. Então, cuidar da gente é essencial para a gente parar de depender dos outros, para a gente sair de relações lesivas, tóxicas. Cuida de você. A melhor felicidade que você pode dar para seu filho é você ser feliz. Tem pai e mãe que acha que fazer filho feliz é dar para o filho que ele não teve. Ouviu falando isso? Para com isso de ficar dando curso de inglês para o seu filho que você não fez. Para! Vai você fazer seu curso de inglês, então. Que a gente fica achando que a felicidade do filho é dar o que eu não tive. Para! Não é isso. A necessidade do seu filho não é a sua. Tem muito, mas gente, é estratosférico a quantidade de pais que querem dar adolescência para o filho que ele não teve, dar a moto para o filho que ele não teve, dar a viagem de intercâmbio que ele não pôde fazer, dar o curso de japonês que ele não pôde, fica dando herança antes do tempo, já que ele passou por escassez. Para com isso. Não, isso pesa para os seus filhos, porque eles se sentem obrigados a receber o que você quis tanto, sem que eles tenham o direito de fazer o caminho próprio. Quantos filhos se tornaram médicos porque o pai queria ser médico? Quantos? Muitos. Então, o que Paulo de Tarso está falando para Timóteo? Cuida de você, meu filho, você se salvar. E se você se salvar, você vai salvar aqueles que estão ao seu redor. Não tem coisa melhor do mundo do que a gente ter um pai e uma mãe que estão felizes. Isso é maravilhoso, alivia, né? Então, em toda parte há pelotões do exército de pessimistas, de braços cruzados em desalento. Quantas vezes vocês não escutam assim? Esse mundo não tem jeito, não. Esse país não tem jeito, né? Pega um Uberzinho, vocês verem como é que não é isso que eles falam, né? Não compreendem o trabalho e a confiança, a serenidade e a fé viva, e costumam adotar frases de grande efeito, condenando situações e criaturas. Agora vai começar a eleição, nós vamos viver aquele inferno novamente. Se protejam, se cuidem. Cuidado com as divisões, os partidarismos no lar, nos grupos de WhatsApp, na casa espírita. Se protejam. Vamos sair dessa ingenuidade. A treva está doida por essas dissensões. Então elas aproveitam essas nossas pequenezas. Então a gente precisa ficar alerta, né? Às vezes esses soldados negativos são pessoas que assumiram a responsabilidade de orientar. Então, quando estavam no mundo espiritual antes de encarnar, eles vieram com a missão de orientar. Chegou aqui e se deixou contaminar. Arrastamento das más paixões. Todavia, embora a importância das suas atribuições, permanecem enganados. As dificuldades terrestres efetivamente são enormes. E os seus obstáculos reclamam grande esforço das almas nobres em trânsito no planeta. Mas é imprescindível não perder cada discípulo o cuidado consigo próprio. Está falando para todos nós. Você está cuidando de você? É indispensável. Ele não falou assim, se você quiser, quem sabe talvez. Ele usou a palavra indispensável, ou seja, você tem que buscar isso. Cuidar do seu campo interno, são seus pensamentos. Valorizar as disciplinas que você tem que realizar e aceitar que precisa ser assim. E examinar as necessidades do seu coração. O que você precisa? Você está sentindo mal-estar? Você está com crise no seu trabalho? Você está com crise no seu casamento? Está sofrendo na educação dos seus filhos? Olha lá o caminho. Vamos começar a cuidar dos seus pensamentos. Começar a ver qual é a disciplina que eu tenho que aceitar e está difícil.
quais as necessidades do meu coração. Esse procedimento conduz o espírito a horizontes mais vastos, efetuando imensa amplitude de compreensão, dentro da qual abrigamos no íntimo um santo respeito por todos os ciclos evolutivos, dilatando assim o patrimônio da esperança construtiva e um otimismo renovador. Aí a gente começa a melhorar. Quando a gente começa a cuidar da gente, a espiritualidade tem campo de ação. Mas se você não cuida de você, como é que o seu protetor espiritual vai te ajudar? Se você está olhando para fora o tempo todo, como que o seu protetor vai te ajudar nas feridas que não param de sangrar no seu coração? Ter cuidado consigo mesmo é trabalhar na salvação própria e na redenção alheia. Esse o caminho lógico para a aquisição de valores eternos. Então, circunscrever seu aprendiz aos excessos teóricos, decorou todas as perguntas do livro dos Espíritos, né? Furtando-se as edificações do serviço, é descansar nas margens do trabalho. Situando-se pouco a pouco no terreno ingrato da crítica satânica sobre o que não foi objeto de sua atenção e da sua experiência. Então ele está dizendo, você para de cuidar de você e fica excessivamente olhando para fora, criticando tudo e todos, em lugares e circunstâncias que você não está lá para resolver. Então, vamos dar um stop nessa ação externa e começar a cuidar da gente? Então, antes do nosso intervalo, eu quero passar um pequeno vídeo para vocês, mas nós vamos trabalhar esses 3 eixos quando a gente voltar do intervalo, antes das nossas perguntas. Então, eu vou precisar que vocês, quando voltarem no intervalo, tenham um pedaço de papel e um lápis ou caneta para escrever, tá? Mas eu quero passar um videozinho para vocês. Eu estava em uma tarde de autógrafos do meu livro Eu Tenho Sérios Poemas Mentais. E eu estava numa mesa, assim, autografando, e tinha uma fila de pessoas. E eu fui autografando, abraçando e conversando com essas pessoas, uma por uma. E eu percebi que no meio da fila tinha uma menina de mais ou menos uns 14 anos, e ela estava sem nenhum livro. Quando chegou a vez dela, eu percebi que ela estava meio tímida, mas aí ela respirou fundo e veio na minha direção. E aí ela falou, cara, eu moro meio longe, mas quando eu vi que você ia estar aqui hoje, eu me programei para conseguir vir sozinha, porque não ia ter ninguém para me trazer. Eu peguei um ônibus, atravessei a cidade. Você não faz ideia de como foi difícil conseguir chegar aqui hoje, mas eu precisava vir. E aí eu falei, pô, que bom que deu certo, né, de você conseguir vir. E ela falou, mas eu não trouxe nenhum livro para você autografar. Na verdade, eu queria que você escrevesse um poema no meu braço. Eu achei estranho, mas falei, tá bom. E quando ela puxou a manga do moletom e me mostrou o braço, estava cheio de marcas de corte, cicatrizes. E ela falou, quando eu comecei a ler seus poemas, eu parei de me machucar e comecei a gostar de mim pela primeira vez, a gostar de ser do jeito que eu sou. Às vezes a vida ainda me machuca, mas eu não ajudo a vida a me machucar. Eu comecei a escrever poesia e quando me dava vontade de me riscar, eu riscava o papel. Graças à poesia, eu não flerto mais com a autodestruição. Isso encorajou ela a começar a fazer terapia para se entender e se amar cada vez mais. E eu escrevi em seu braço, por cima das cicatrizes, pelo alto relevo de suas marcas, uma frase que também me ajudou tempos depois a me levantar do chão. Eu escrevi, crise cria cura, cura cria casa, casa cria asa. A gente se olhou nos olhos, com os olhos marejados, ela me abraçou forte, agradeceu e foi embora. Aquelas marcas que antes eram símbolo de dor, hoje são testemunhas silenciosas de sua força para se levantar. Marcavam seu corpo, mas não marcavam mais sua identidade, porque sua identidade é de coragem. Ela enfrentou a cidade, atravessou a cidade, enfrentou as circunstâncias e o medo para ir naquela tarde de autógrafos, porque queria sinalizar para o mundo e para o próprio corpo que o amor próprio venceu e a cura chegou. Ela não só deixou de se ferir, ela abraçou a própria essência. A poesia escrita em cima daquelas marcas era ela fazendo carinho no mesmo lugar em que se feriu. Era ela pedindo desculpas para si mesma e aceitando se perdoar.
A literatura era um remédio que ela estava passando por cima daquelas feridas causadas por uma culpa que não era dela. Ela estava dizendo para a própria pele que a partir daquele momento ela era pétala, não mais espinho. Tinha marcas no corpo, mas tinha coragem nos olhos. Todos nós carregamos alguma cicatriz no nosso coração. A diferença é que as nossas marcas só a gente consegue enxergar. A pergunta que eu te faço é: o que você vai escrever por cima de suas feridas? Como é que é? Crise cria cura. Cura cria casa. E casa cria... Vamos lanchar? Isso.